Mulher, uma vez que você entende isso aqui que eu vou te falar nesse vídeo, emagrecer na menopausa vai se tornar uma coisa cada vez mais fácil e natural para você. E eu sei que talvez você, cara, o que mais veja na internet seja conteúdos de emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos, que estão na menopausa. E por conta disso, eu também sei que você tem muita informação, que você já viu muitas coisas. E eu decidi trazer algo que eu acredito que foge um pouco do que grande parte dos profissionais que falam de emagrecimento estejam falando. E eu vou trazer, obviamente, para o teu cenário, para você que está no climatério ou na menopausa, que está com mais de 40 anos, porque essa é a minha especialidade. Então, se você não me conhece, deixa eu já me apresentar aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Lucas Rajão, nutricionista, e eu ajudo mulheres acima dos 40 anos a perder a barriga, desinflamando o intestino de uma forma 100% natural. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Eu acho que são 3 coisas que são essenciais você saber para que o emagrecimento na menopausa se torne mais fácil. A primeira coisa é o que eu chamo de você quebrar o ciclo vicioso. Fale mais sobre isso, Lucas. Que ciclo é esse? O ciclo do medo. Hoje, se eu for falar para você quantas vezes você já tentou emagrecer, inclusive, bota aqui nos comentários. Eu acredito que você vai falar assim, Lucas, nossa, nem sei quantas. Ou você pode falar assim, Lucas, eu passo a vida inteira tentando emagrecer. Ou você pode falar, Lucas, depois dos 40 que ficou um problema. Então, sei lá, você tem 42, 2 anos, você tem 50, 10 anos, mas o que você vai me dizer no final das contas? Cara, você vem tentando muitas vezes. E cada vez que você tenta, é porque a que você tentou no passado não funcionou. E se não funcionou, provavelmente você se frustrou. Você sentiu uma coisa ruim, sensação de ser incapaz, de não conseguir, de falhar. Então é natural que conforme você foi vivenciando, experienciando todas essas emoções negativas por não ter conseguido manter um resultado, por não ter conseguido chegar no resultado, ou até mesmo ter sofrido muito para conquistar aquele resultado que você conquistou, você hoje carrega uma memória emocional com relação ao emagrecimento. Então hoje você quer emagrecer, você busca pelo conhecimento, mas na hora de você tomar uma decisão que vai, muitas das vezes, sei lá, entrar num programa de emagrecimento, contratar um nutricionista, um profissional, que com certeza você já fez isso, mas toda vez que você tem que fazer isso de novo, você tem essa barreira do medo, você tem essa barreira da insegurança, você tem essa desconfiança. Será que não vai ser mais do mesmo? Será que vai funcionar? É com muita frequência que eu recebo inscritas, seguidoras, né, que me acompanham aqui, e aí elas veem sentido no protocolo, elas, cara, veem resultados, elas estão quase certas que elas vão dar o passo, né, e contratar o programa. Mas elas entram em contato comigo, falam comigo. Recentemente teve uma até que falou, poxa, Lucas, eu preciso de alguém que segure na minha mão e tal. Eu falei, cara, eu vou te ajudar. E ela falou, poxa, eu vi isso no teu Instagram. Só que na hora que é para tomar decisão, não toma. Por quê? Porque tem esse medo. E tá tudo bem. Isso é uma questão natural. Você não quer sofrer de novo. Você não quer sofrer de novo. Eu entendo isso. E eu também, no seu lugar, ficaria na mesma situação. Cara, será? Só que, se você não supera isso, e eu vou te falar como que você quebra esse ciclo e muda o ciclo, né? Em vez de você ficar no ciclo vicioso, você vai para o ciclo virtuoso. Se você não supera isso, não muda o ciclo, você vai ficar sempre na mesma coisa. E sabe qual é o caminho que você provavelmente vive hoje? Você, por exemplo, vê vários vídeos no meu canal, aí você vai pegar alguns vídeos que são mais práticos, né? E vai colocar, aí você faz por 1 dia, 2 dias, só que você está fazendo por conta própria. Você não está saindo do teu natural, da tua rotina, sabe? E aí você volta novamente para os velhos hábitos, velhos padrões, você meio que volta para automático. Aí daqui a pouco você vê um outro vídeo de um outro profissional. Aí você faz a mesma coisa. Ou então você vê o meu, vê o do outro, tenta juntar, você vai meio que fazendo por conta própria. E isso não tem nada de errado. Você às vezes consegue até ter um resultado, mas
Aí meio que a gente fica nesse confortozinho, sabe? E a gente vai. Só que no final, quando a gente olha, se você faz isso em um ano, é muito difícil que você tenha evoluído, né? De um ano para o outro. Se você for pegar o teu janeiro para agora, talvez você não tenha evoluído. Talvez você tenha ficado na mesma coisa. Dentro, obviamente, desse ano você teve altos e baixos e agora você vai olhar e falar assim, cara, tô a mesma coisa. Ou não, você vai falar assim, cara, tô pior. Tô um pouco pior. Então, como que a gente quebra isso? Eu falo sempre isso nos meus vídeos, tá? E eu falo isso repetidamente porque é o que eu faço, é o que eu acredito que funciona e talvez você não tenha visto outros vídeos. Mas para você quebrar o ciclo, a orientação mais eficiente para mim é o seguinte: o medo, quando a gente tem medo de algo, é porque a gente não tem uma compreensão sobre aquilo. Então, quando você fala assim, poxa, será que o Lucas realmente vai me ajudar? O que você está falando? Eu não compreendo muito sobre o Lucas. Ou seja, eu não sei se ele é um cara sério, eu não sei se ele é um charlatão, eu não conheço o Lucas. Então o que você tem que fazer a partir disso? O que o medo traz para você? Buscar mais conhecimento, compreensão sobre aquilo. Então, se você tem desconfiança de mim, se você acha que eu sou um charlatão, por exemplo, né? Só tô dando um exemplo aqui de mim porque fica mais fácil, porque até mesmo às vezes algumas pacientes falam assim, pô, Lucas, fiquei com medo de ser mais um daqueles que vende e não entrega. Cara, vai lá no meu Instagram, lucasrajão.nutri. Vê aqui os meus vídeos do YouTube. Observa a consistência. Se você for ver os meus vídeos no YouTube, você vai ver toda semana tem vídeo novo. Ou seja, eu tenho consistência, eu tô aqui. Você não vai ver vídeos, tipo, um ano atrás, né? Vídeos que são postados de forma esporádica, sabe? Se você for no Instagram, você vai ver lá a minha frequência nos stories. Isso tudo, obviamente que você pode ver isso tudo e continuar com medo, mas aí a gente vai entrar naquele ponto que você vai ter que tomar uma decisão e aí você vai ter que falar assim, cara, eu tenho... É como você pensar, Deus está me mostrando tudo aqui. Agora é comigo, eu preciso dar um passo. Porque vai chegar um momento que a decisão ela vai ter que partir de você, que aí a gente fala da fé. Sabe aquele passo que você dá, que você tem... Deus já te deu todas as provas de que ele vai colocar o chão. Você só precisa agora dar esse passo, sabe aquela fiasquinha assim, ó, que muda as coisas? É você que faz. E se você não fizer isso, você não vai conseguir superar. Mas, obviamente, antes você, para ter mais segurança, para você ter mais confiança de que esse passo ele vai realmente ser a decisão que pode mudar a tua vida, adquirir compreensão é importante. Então, essa é uma forma, né? Então vai lá no Instagram do profissional, não estou falando de mim aqui, mas pode ser qualquer outro, tá? Vai no Instagram do profissional, acompanha, né? Interage às vezes, interage. Cara, manda lá um direct para mim, vou ser super feliz, né? Em te ajudar, e te responder, tirar suas dúvidas. Nós profissionais, e aí eu tô falando assim, ó, obviamente eu não posso falar por todos, mas eu tô falando por mim e pelos que eu conheço. Estamos aqui para servir, sabe? E se você manda um direct para mim, por exemplo, eu vou te responder com maior cuidado, eu vou te responder com maior alegria e prazer de te ajudar. Isso tudo vai fazendo o quê? A gente chama isso de relacionamento, a gente se relaciona, a gente conhece. E obviamente, por que você cai, ou melhor, vamos falar assim, ó, por que nós, vamos falar o ser humano, não é você só, né? Por que nós caímos nessas, como que eu posso nomear isso? Armadilhas ou nesse charlatanismo, porque a gente vai na emoção. A gente não escuta essa vozinha que fala assim, cara, calma, observa mais, cuidado, atenção. A gente quer o quê? A gente fica vendo aqueles resultados, emagreça 20 quilos em 30 dias, e você, nossa, meu Deus, eu quero, e você não para. Então, muitas das vezes, aquele dinheiro que você gastou com uma coisa que não funcionou, um programa que você comprou que não te deram suporte, você agiu de uma forma emocional. E a gente é influenciado por isso, infelizmente. E a gente age também, muitas das vezes, e acontece. Só que, obviamente, a gente vai aprendendo. Então, quebrar esse ciclo é o que vai literalmente fazer você emagrecer de uma forma muito mais fácil. Porque quando você quebra esse ciclo, aí eu vou falar aqui de pacientes minhas, tá? Quando elas quebraram esse ciclo, elas entraram no protocolo, elas começaram a fazer algo que elas nunca tinham feito, que era emagrecer através da saúde do intestino, elas começaram a ter um resultado que elas falam, até hoje elas falam, Lucas, a melhor coisa que eu fiz no ano tal foi ter entrado no teu programa.
Hoje eu sou uma outra mulher, hoje eu me alimento muito melhor, hoje eu vivo uma vida muito melhor, hoje meu intestino funciona que nem um reloginho, eu não sofro mais com o que eu sofria. Por quê? Porque lá atrás elas tomaram a decisão. E não fui eu o causador dessa transformação, foram elas. Eu só fui o meio. Deus só me usou como um meio, sabe? Mas você é a responsável pela tua transformação. E obviamente, quando você vai se enganando, vai ou titubeando para tomar essa decisão de transformar a sua vida, você não consegue emagrecer. E aí entra no que eu falei. E aí a gente entra no segundo ponto, porque você pode falar assim, Lucas, mas, cara, eu já fiz muito isso. E sempre quebrei a cara. Eu já fiz tudo isso que você falou. Pelo menos já agora. Ótimo. Vamos pro segundo ponto, então. Eu falei que ia quebrar esse vídeo em 3. O segundo ponto, e aqui eu vejo que muitas mulheres acabam não olhando para isso. Eu chamo esse segundo ponto de um mapa. O caminho com início, meio e fim. E para que você entenda esse segundo passo, eu quero compartilhar com você uma coisa que aconteceu essa semana comigo, que ilustra muito bem isso, tá? Para você entender melhor. Mas essa semana, foi semana passada, na verdade, eu fui dar banho no meu cachorro. E eu falei assim, cara, eu vou no YouTube e vou ver como que se dá banho num cachorro. E aí botei lá no YouTube e tinha um passo a passo. Né? O vídeo lá falou, ó, primeiro, a mulher falando lá, primeiro eu faço aqui, ó, passo nas costas, né, no pescoço, faço toda essa parte dorsal do cachorro. Depois eu vou para as patas traseiras, patas dianteiras, finalizo aqui no pescoço, debaixo dele e pronto. Aquilo ali me trouxe uma paz, aquilo me trouxe uma ordem no meu coração, que eu fiquei entusiasmado de dar banho no meu cachorro, porque dar banho no cachorro para mim antes era um sofrimento. Um sofrimento porque, cara, era muito tempo que eu demorava e eu não sabia se eu tava fazendo certo. Eu tinha uma sensação que tava meio esquisito, se eu tinha limpado direito. Eu não tinha conhecimento. O que isso tem a ver com o teu emagrecimento? Só para finalizar. Então eu não tinha conhecimento, eu fui atrás, eu descobri um mapa. Um mapa que tinha um início, um meio e um fim. O que isso fez? Organizou a minha cabeça. Ao organizar minha cabeça, ficou claro o que eu tinha que fazer, como seria feito, e a partir disso eu saberia o final daquilo. Isso me economizou tempo, isso me fez ter mais entusiasmo de seguir aquela jornada e me fez bem, porque eu consegui dar o banho no meu cachorro, deu tudo certo e eu consegui chegar no objetivo que eu queria. Talvez você seja essa mulher que eu falei no início, né, que você já tentou várias coisas. E quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa numa única coisa. Emagrecer é fechar a boca. Ponto. Ou seja, emagrecer é fazer dieta para você conseguir perder peso. Só que quando você fala de dieta, você já tem uma associação natural de que dieta, como é fechar a boca, é parar de comer tudo. Ou às vezes parar de comer literalmente, ficar em jejum. Então, quando isso se manifesta na tua rotina, o que você faz? Você toma a decisão que você quer emagrecer. Você fecha a boca e automaticamente qual é a sua expectativa? Que a tua transformação aconteça. Que a sua mudança aconteça. Que você perca ali em uma semana, né, fazendo uma restrição, passando fome, se dedicando muito, que você perca, sei lá, 5 quilos. Você tem essa expectativa, porque na tua cabeça emagrecimento é fazer dieta, fechar a boca e tem resultado. Só que quando a gente para observar o emagrecimento, numa questão científica da coisa, fisiológica, como funciona o corpo, a gente vê que não é assim. Nós vemos que é uma coisa que existe um início, um meio e um fim. Para te explicar isso de uma forma prática, eu vou usar aqui o caso de vamos falar um caso de um dentista, tá bom? Vamos falar que você quer clarear o seu dente. Beleza? Você quer clarear o seu dente. Porque o seu dente, ele
tá amarelado, não tá bonito. Ele tá com tártaro e tem mais uma coisa. Ele tá inflamado. Então você, quando vai no dentista, você fala o quê? Bom, eu quero clarear meu dente. E você vai nessa expectativa de que quando você chegar no dentista, ele vai já clarear o teu dente. Ou seja, quando você sair do dentista, o teu dente vai estar claro. Só que quando você chegar lá, o que ele vai falar para você? Olha, existe pontos de inflamação no dente. A gente vai ter que desinflamar esse dente. Existe uma quantidade de tártaro aqui que nós precisamos limpar. Porque se nós não tratarmos a inflamação, vai acontecer isso. Se nós não limparmos o tártaro, na hora de clarear, não vai clarear nada. Ou seja, existem porquês de você fazer aquele processo daquela forma e que no final você vai chegar onde você quer, que é o quê? Que é o dente clareado. Então, quando isso fica claro para você, agora a tua cabeça, entendendo isso, ela tem que ser pautada numa pergunta. Eu preciso entender qual é o início, meio e fim desse processo que eu vou entrar. Quando você olha por essa visão e você busca entender sobre esse processo, você já antecipa qualquer tipo de problema que você possa ocorrer. Por exemplo, eu vou trazer aqui dois casos, tá? Vamos falar do caso da cetogênica, né? Então, teve uma paciente, uma seguidora que entrou em contato comigo essa semana e falou assim: Lucas, fui numa clínica de emagrecimento, eles me apresentaram um protocolo de 4 semanas fazendo uma dieta cetogênica. Ela olhou um pouco nesse olhar, que ela falou assim, cara, muita restrição, eu acho que não vai funcionar pra mim. E ela já deu um passo atrás, falou assim, cara, deixa eu pensar mais. É isso que você tem que fazer. Porque ali, quando você vê, pô, você vai ter que fazer uma dieta cetogênica, depois você tem que fazer uma dieta low carb, depois você tem que fazer um jejum. É o protocolo. E não tem nada de errado. Só que será que pra você ele funciona? Funciona no sentido de, será que você vai aguentar? Porque vai dar resultado, se você aguentar. Só que não é aguentar até o final, é sustentar depois. Então você tem que pensar nisso também, início, meio e fim. Por exemplo, o meu protocolo, ele tem um início, meio e fim. Ele tem uma lógica cronológica. Nós começamos com um processo de desinflamação, ou seja, eliminar as bactérias ruins. Na fase 2, a gente regenera o intestino, a gente cura os machucados causados pelas bactérias, né, porque essa inflamação são machucados no intestino. E a etapa 3, a gente coloca as bactérias boas que emagrecem, que blindam o intestino e que vão manter o resultado. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o protocolo, para eu não ficar prolongando muito isso aqui, eu vou deixar o link na descrição. Se for do seu interesse aplicar o protocolo junto comigo, a gente pode fazer isso. Mas entender isso muda o jogo, porque agora você está bem orientada. Desde o primeiro passo, você já está sendo bem orientada. E aqui você segue nesse passo de orientação, de clareza. E aí a gente entra na terceira e última etapa, que eu considero é aquele que vai literalmente separar os que vão realmente te ajudar daqueles que não vão te ajudar. Ou que vai ser só um paliativo ou algo momentâneo que depois você vai perder o resultado. Que eu chamo de lógica fisiológica. Ou seja, a lógica do teu corpo. Hoje, você tem um cenário. Né? Então você vive um estilo de vida, você tem uma rotina, você tem um corpo que está funcionando de uma determinada maneira, você está numa idade que vai te proporcionar uma determinada alteração no teu organismo. Então, essas coisas, elas precisam ser levadas em consideração. Porque se você, por exemplo, toma uma decisão de, sei lá, vamos falar aqui que você vai entrar num programa de emagrecimento online que é em grupo. E você não vai ter a possibilidade de estar frente a frente com um profissional. Será que isso vai ser a melhor decisão pra você agora? Isso é uma coisa só você vai saber. Às vezes pode ser maravilhoso. Porque os programas de emagrecimento, eles te ensinam. Só que você hoje tá precisando de um ensino ou você tá precisando de um acompanhamento? Alguém que segure na tua mão. Alguém que vá com você, lado a lado, pra te ajudar, pra te dar confiança, pra te guiar, pra tirar suas dúvidas. Você tem que saber. E aqui é onde você vai estar literalmente apta a tomar uma decisão. Porque você trabalhou teus medos, adquiriu compreensão sobre o processo, entendeu os métodos por aí, e agora você tá separando o joio do trigo. Pô, isso aqui fala com todo mundo. Isso aqui provavelmente não vai me ajudar. Ah, isso aqui, ó, já fala com mulheres na menopausa. Isso aqui já fala com um público específico. Tem resultados com esse público. Essa seguidora que me procurou essa semana, ela falou, poxa, eu vi que você é um cara que cuida de mulheres acima dos 40 anos. Então você já conhece, porque ela me perguntou, pô, tu acha que eu consigo emagrecer 18 quilos? Porque a sua opinião é muito importante por conta de você ter essa experiência. Então isso já te traz um ponto à frente de quê? De você não correr o risco de se frustrar de novo. Porque tudo tá mais condizente, coerente com a tua realidade. Porque hoje, uma coisa a gente não pode ignorar. O corpo de uma mulher acima dos 40 anos, ele funciona e ele precisa de cuidados diferentes de uma mulher abaixo dos 40 anos. Isso é um fato.
Não quer dizer que esse corpo acima dos 40 anos, ele esteja mais debilitado, ele esteja desequilibrado a ponto de você não conseguir emagrecer. Isso é uma mentira. O fato é, existe uma queda hormonal. Ponto. Agora, o que você vai fazer em função disso é o que vai determinar o resultado. Então, o fato de você ter uma queda hormonal é ainda maior a necessidade de você começar agora a cuidar, por exemplo, da tua alimentação, de uma forma específica, porque a tua alimentação tem que levar em consideração isso, né? Pra regular esses hormônios, pra potencializar o teu metabolismo. Então, se você segue nesse processo, a gente regula tudo. Só que não é só isso. Isso aqui é um outro ponto. Muitas mulheres são eu vou fazer dieta hormonal. É hormônio. Tá, mas e a tua rotina? E as tuas necessidades diárias? Você é uma mulher que gosta de doce. Vai fazer uma coisa que fala pra você tirar o doce? E se você é uma mulher que tem vida corrida, tem filhos, cuida da casa, você não tem muito tempo pra fazer as coisas. Isso tem que ser levado em consideração. Porque senão você falha no processo. Então aqui é onde a gente fecha com chave de ouro esse raciocínio. E é o que eu considero fundamental, mulher. Se você entende essas três coisas, e sinceramente, aqui não tá nada muito prático no sentido de, eu alimento XYZ. Aqui a gente tá trabalhando no aspecto de fundamento. Aqui eu quero trazer, o objetivo desse vídeo foi trazer um entendimento e um alívio emocional. Tirar esse peso das tuas costas, tirar essa dúvida que você carrega, essa insegurança. Por quê? Se você não trata disso, muitas vezes você começa um processo de emagrecimento travado, ou carregando 10 quilos nas costas, porque você tá com medo, você tá insegura, você tá desconfiando, você tá no tudo ou nada, mas você não observou os pontos que eu falei. Então o que você tem que trabalhar agora? Quebrar o ciclo do medo, o ciclo vicioso, entrar no ciclo virtuoso. Isso você vai fazendo adquirindo compreensão da pessoa, do programa. Acompanha, pergunta, interage. Depois, você tem que olhar para o mapa. Qual é o mapa desse profissional aqui? Ele tem um mapa com início, meio e fim? Provavelmente ele vai ter. Se ele tiver, busca entender. Cara, qual é a jornada desse emagrecimento aqui que tá me prometendo? Eu vou ter que fazer o quê? E aí você vai ver, cara, tá na tua realidade fazer low carb, fazer jejum de 24 horas, fazer essas coisas? Aí você tem que entender o teu momento, mas ainda não toma uma decisão, a gente vem pra terceira decisão. Beleza, isso aqui tá mais condizente, mas ele é específico pra você que tem 40 anos, que tem 45 anos? Ou ele fala com todos os públicos? Ou então ele fala só com mulheres, mas mulheres de todas as idades? Aí aqui é um outro ponto. Ah não, ele fala, se você fecha todos esses 3 pontos, cara, pode ir, vai dar certo. Vai dar certo. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir pra eu saber que fez sentido pra você, que eu consegui de alguma forma gerar um valor. Compartilha com um amigo que tem mais de 40 anos pra gente ajudar mais mulheres, assim como você, a emagrecer, a abrir essa mente, a superar esse medo e chegar definitivamente no corpo e no peso que tanto deseja. E se você não é inscrito no canal, mulher, se inscreva, porque toda semana, como eu falei, eu posto conteúdo sobre emagrecimento feminino para mulheres acima de 40 anos, né? E saúde intestinal, tá bom? Te vejo então no próximo vídeo.